Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos começando aqui o capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios. Em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho. Vamos lembrar que Silas era trabalhador da igreja de Jerusalém e que Pedro, Simão Pedro, passou o Sila e o Barsabás para a igreja de Antioquia, e o Saulo se afinou muito, teve uma empatia muito grande ali com o Silas, e eles estão viajando juntos. Então, em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino Paulo partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal, Tarso, depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro, que é Silas, habituava-se com o seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração, palmilhando longos e impérvios, intransitáveis, palmilhando longos e intransitáveis caminhos, alimentavam-se parcamente, quase só de frutas silvestres, eventualmente encontradas. Então eles comiam pouquíssimo de frutas silvestres quando encontravam essas frutas silvestres. O discípulo de Jerusalém, Silas, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Então ele estava ali bem afinado com Paulo de Tarso. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Então, aqueles que sabiam escrever, como ele coloca aqui, soldados romanos principalmente, eles copiavam, Perdão. Eles copiavam, pediam os pergaminhos e copiavam ali as anotações de Levi dentro daquilo que naquilo que eles foram tocados, ou seja, dentro do assunto, daquilo que Jesus falou que mais os tocou, ou mais relativo aos problemas deles, Por esse processo, o evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações. Na cidade de seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão, que se consagrara a Jesus, espalhou a mãos cheias os júbilos do Evangelho da Redenção. Perdão. Na cidade de Tarso, que era o berço dele, foi onde ele nasceu, ali mais senhor de si, mais dono de si, com mais conhecimento, com mais digamos assim, lapidação, Estava mais talhado. Acredito que até irreconhecível, para quem conheceu aquele Saulo de Tarso que andava de roupas romanas, com bigas romanas. Aliás, ele andava com roupas gregas, com bigas romanas, cavalos brancos, eram caríssimos. Agora não reconheceria agora Paulo, Paulo de Tarso. Vamos lembrar que em hebraico, não existe Saulo, então o nome dele era Saul, e agora ele mudou para Paulo. Na cidade de seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus,
espalhou a mãos cheias os júbilos do evangelho da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo, cada vez mais singularmente transformados. Transformado, né? Estava completamente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmo. Outros continuaram ali na ironia, né, zombando, achando que ele tinha enlouquecido. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno, né, agradável, onde brincar os primeiros tempos da infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou, quer dizer, desenterrou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva. Ele se recordou de tudo, mas não se lamentou, não ficou naquela depressão, né, querendo que o tempo voltasse atrás, como algumas pessoas ficam, se lamentam. Não, ele recordou e ficou feliz com as recordações, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio, em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido seu divino mandato. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, né, Tarso, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, né, são as montanhas que estão ali em volta de Tarso. Eles tentaram alcançar o cume, né, o cume dessas montanhas, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolha, né, da colheita, e, pela manhã, rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheio dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescença quando da primeira excursão. O evangelho continuava a estender seu raio. Vamos lembrar que aqui em Derbe, né, eles ficaram 6 meses só se convalescendo. O Barnabé estava doente e o Paulo tinha sido apedrejado, né, em Listra, quase até a morte. Então eles ficaram 6 meses ali se recuperando. O evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. Vamos lembrar que Timóteo ficou em Antioquia. O jovem filho de Eunice, vamos lembrar que a Eunice é filha de Lloyd, né? E foi Lloyd que ajudou Timóteo é filho de Eunice, que é filha de Lloyd, e foi Lloyd que ajudou o Paulo quando ele foi apedrejado. Eunice e Lloyd ajudaram. Timóteo, como filho da Eunice, neto da Lloyd, ficou ali, né, na cidade, comandando, cuidando da igreja. Ele não foi com eles, não. Ele ficou ali junto da mãe e da avó, que ele era um rapazote, né? E que Paulo gostou muito de Timóteo. E Timóteo ficou ali, né? Perdão, eu que me enganei aqui. Então, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias de ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informava, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. Quer dizer, ele estava com mais conhecimento ainda do que quando Paulo lá esteve. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios.
Então ele já estava pregando, já estava trabalhando ali em Derbe naquela assembleia. A gente chama de igrejas, mas são assembleias que foram criadas. Aí a gente lembra que a Lloyd ofereceu a casa dela, né? Ela era uma viúva, e os proventos dela, a filha também viúva, os proventos das duas, para poder custear aquela nova assembleia ali na cidade. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali a correr em missões ativas. Porque, se eu não me engano, agora Eunice e Lloyd, vocês desculpam aqui, mas Eunice e Lloyd, elas são de Listra. E a igreja é em Listra. Derbe foi para onde eles fugiram depois de Listra, que é pertinho. E lá em Derbe eles também fundaram. Então, pelo jeito, Timóteo ia a Derbe, né, para ajudar a igreja de Derbe, mas ele estava cuidando de Listra. Então tá aqui. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali a correr lá em Derbe, que é perto, ele fica em Listra, em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Olha, o Timóteo curando pessoas. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina. Vamos lembrar que já na primeira parte ele comenta que Derbe era muito pequena, eles ficaram ali 6 meses para se recuperar. O ex-rabino, né, Paulo de Tarso, demandou Listra. Agora sim, Lloyd, Eunice e Timóteo são de Listra. Demandou Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd, que é a avó de Timóteo, né, mãe de Eunice, Lloyd o recebeu bem como a Silas. Lloyd o recebeu bem como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícia de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco, né, Paulo, abraçou Timóteo, com imensa alegria a transbordar-lhe da alma, porque ali ele já sabia que aquele discípulo querido estava realizando um trabalho lindo e já estava realizando curas, estava transformando outras pessoas com a sua pregação. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças, né? De bênçãos ali com o trabalho do Timóteo. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. Olha que notícia boa. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, agora eram seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Então, 2 judeus, né, que promoveram aquele apedrejamento de Paulo, agora faziam parte da igreja, ali da assembleia, né, na casa de Lloyd, faziam parte dos novos cristãos. Que coisa linda, né? Que a transformação que Timóteo está realizando ali em Listra e em Derbe também. Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Então, estavam construindo ali uma assembleia, né? Que antigamente a assembleia se falava igreja, né, que é para as assembleias, para um lugar onde algumas pessoas se reuniam. Depois, eu já falei isso um monte de vezes, né, mas depois é que a igreja passou a ter essa conotação de um prédio, um lugar assim, com pompa e circunstância. Naquela época, a igreja era assembleia, onde um lugar às vezes até muito simples, às vezes até dentro de catacumbas, eles montavam uma pequena assembleia, não uma pequena igreja, para poderem pregar a palavra do Cristo. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia, né, uma grande reunião. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa que lhe prodigalizava, né, difundia, prodigalizar é espalhar, difundir, grande conforto. Ele ficou feliz
com a reunião daqueles novos cristãos ali de Listra. Expôs o objetivo de sua viagem, expôs o objetivo da sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do Evangelho e acrescentando o assunto pertinente à Igreja de Jerusalém. Vamos lembrar que a caminhada dele, né, de Barnabé, ele para um lado com Silas e Barnabé para o outro com João Marcos, né, voltaram, né, para Chipre, né, onde está a mãe de João Marcos, mas a colocação deles, dos dois, era angariar fundos para enviar para a Igreja de Jerusalém, para que Simão Pedro não necessitasse mais do dinheiro dos judeus, né, dos judeus ricos que sustentavam a Igreja de Jerusalém e impunham, né, o judaísmo ali ortodoxo, né, o farisaísmo ali dentro da Assembleia de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Então, um lugar mais pobre, mais simples, mas cada um deu o que pôde. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Quer dizer, ele pôde comprovar o triunfo tangível, quer dizer, aquilo que dá para se pegar, dá para se mensurar. Então dava para perceber o triunfo de Timóteo. Quantos que Timóteo conseguiu ali transformar para o Evangelho do Cristo. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lóide confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Então, a Lóide, aproveitando Paulo ali em Listra, contou para ele seus problemas particulares, né? Ela e Eunice, sua filha, tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto, né? Por parte do pai ali do Timóteo, os quais lhes reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhes faltassem com os socorros afetuosos. Os recursos que lhe restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Então ela colocou todos os recursos, ela e Eunice colocaram todos os recursos delas para fundar ali a Assembleia, para poder difundir a palavra do Cristo, mas esses recursos estavam acabando. Então, antes que elas ficassem ali completamente sem nada, elas iriam para a Grécia, porque lá os parentes iriam ajudá-las. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha, né, Lóide, e a filha, Eunice, projetavam então a mudança definitiva, né, elas iriam para a Grécia, e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Paulo acedeu de bom grado, quer dizer, Paulo concordou de bom grado porque ele tem um carinho enorme por Timóteo. Aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou ao apóstolo, né, Paulo, se não era de bom alvitre, né, que não seria melhor, né, de uma forma melhor, né, de bom alvitre, operar a circuncisão do moço, porque Timóteo é gentil, né? Lóide e Eunice são todos gentios, não são judeus. A fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos, né? Que o judaísmo, os judeus, por onde eles se encontrassem, não atrapalhassem os trabalhos apostólicos.
em socorro da sua arguição, quer dizer, em socorro de sua argumentação, quer dizer, o Silas, em socorro daquilo que ele estava colocando, daquilo que ele estava argumentando, invocava os obstáculos e lutas acerbas, né, dolorosas de Jerusalém, né, lembrando a situação de Jerusalém e o que aconteceu lá com Tito, que eles tiveram que circuncisar o Tito, né? Paulo meditou bastante, né? Eu fico imaginando aquela história que Paulo deve ter, né? Circuncisão, você não sai do meu caminho, né? Ele deve ter ali meditado, mas aí a gente vai ver que aqui o Paulo mais amadurecido. Paulo meditou bastante, recordou a necessidade de espalhar o evangelho sem escândalo para ninguém, ou seja, sem ofender, sem agredir ninguém, e concordou com a medida aventada. Então a gente vê aqui um Paulo mais maduro, concordando com Silas para que eles não tivessem problema na jornada, que o Timóteo teria que ser circuncidado para que os judeus por onde eles passassem não criassem problemas nem obstáculos. Timóteo teria de pregar publicamente. Aqui, né, o Emmanuel colocando as situações. Timóteo teria de pregar publicamente. Conviveria com os gentios, mas maiormente, quer dizer, muito mais com os israelitas. Eles iriam conviver muito mais com os judeus do que com gentios. Senhores das sinagogas e de outros centros onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Ele não titubeou ali, né? Porque ele queria aprender, ele queria ser um evangelizador junto com Paulo. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram Icônio, cheios de coragem indômita, né, indomada, e do firme propósito de servir a Jesus. Então, daí a dias, porque eles fizeram a circuncisão do Timóteo, esperaram alguns dias, se despediram de Ló e de Eunice e tocaram a vida em frente, foram em direção a Icônio. No espírito amoroso de pregação e fraternidade, dilatando o poder do evangelho redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à igreja de Jerusalém, ou seja, jamais esquecendo de recolher dinheiro para ser enviado a Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, demorando-se algum tempo em Antioquia da Psídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Então, em Antioquia de Psídia, eles se mantiveram com a profissão que cada um tem, né? O Paulo era tecelão, e conseguiram para eles poderem se manter, e o dinheiro que eles arrecadaram, estavam juntando para ser enviado à igreja de Jerusalém. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido improfícuos, quer dizer, não foram em vão. Vamos lembrar que todos esses lugares onde ele está indo, ele está voltando, justamente para pedir dinheiro para Jerusalém. Ele está voltando e encontrando o trabalho que ele e Barnabé plantaram. E ele está vendo resultados. É o que ele está dizendo, esse trabalho deles dois não foram em vão. Ele está vendo o resultado disso. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações ao que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador, que defronta as primeiras flores,
como radiosas promessas do campo. Né? Felicidade do Paulo ali ver os frutos da semeadura, de tanto sacrifício dele e de Barnabé naquela primeira viagem a esses lugares. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito, porque agora uma grande maioria ali já conheciam o Evangelho, já conheciam a obra de Jesus. O ex-rabino, o ex-rabino continuava em franca atividade, quer dizer, em livre atividade. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia, quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Ele escutou essa voz. Era Estevão, o amigo de todos os minutos. Vamos lembrar que Estevão estava ali como um anjo da guarda, como um guardião junto a Paulo. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o mestre divino, ele está ali como mensageiro, né, de Jesus, como representando o mestre divino junto ao apóstolo dos gentios. Ele era a voz do Cristo ali do lado de Paulo. O concitava, quer dizer, o convidava à semeadura em outros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos e desbravar. Então Paulo entendeu que ele precisava ir para novos campos. Ele estava voltando onde ele esteve, mas ele entendeu que ele tinha que ir para novos, começar do zero de novo, espalhar de novo a palavra de Jesus àqueles que não conheciam nem o monoteísmo, nem o Deus único. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado. Olha as palavras de Paulo. Tenho assim que o mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que essas regiões já receberam a semente divina. Então nós vamos ver que Paulo achou que aquela voz fosse do Cristo, né? Ele não tem esse conhecimento em vigília, né? Talvez em desdobramento, né? No desdobramento do sono, ele veja que ele está falando com Estevão, ele vê Abigail, mas em vigília ele acha ali que quem falou com ele foi o Cristo. São palavras do Cristo através de Estevão, né? Não resta a menor dúvida, mas ele acha que é o próprio Cristo que falou com ele. Então ele assim, tenho assim que o mestre, né, o mestre Jesus, me chama a novas tarefas, é justo. Aliás, reconheço que estas regiões já receberam a semente divina. Ou seja, essas regiões onde eles estão voltando, já recebeu a semeadura, já está dando frutos, quer dizer, já não precisa mais dele. Outros vão poder continuar o trabalho. E acentuava depois de uma pausa. Desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Já foram recebidos de braços abertos, né? Com algumas assembleias ali formadas. Quer dizer que por aqui, continua Paulo falando, quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrassem os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Então a palavra de Paulo aqui é preciso, portanto, caminhar para onde se encontram os obstáculos para vencê-los. Então é preciso caminhar, né, para regiões que ainda não foram desbravadas. Então eles tinham que abrir ali
né, uma picada, montar um caminho. Onde eles estão agora, eles já tinham deixado o caminho pronto. Então eles tinham que ir para onde estão os obstáculos e vencer os obstáculos. Essa é a proposição de Paulo, né? Os dois discípulos, Silas e Timóteo, né, ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrida uma semana, lá se foram a pé, procurando a Mísia. A Mísia, né? É uma Mísia. Hoje é uma cidade que pertence à Turquia. Naquela época, todas essas cidades faziam parte do Império Romano, né? Hoje essa cidade, Mísia, pertence à Turquia. E contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Ele percebeu que não seria a Mísia o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para a Bitínia, que hoje também pertence à Turquia. Mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do próprio Espírito Jesus, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 7, quando Paulo coloca que é o mestre que fala com ele. Então nós vamos ver aqui o Emmanuel nos colocando, mas lá também em Atos dos Apóstolos, né, que é Lucas que escreve, então ele recebeu a informação de Paulo, que é Jesus que falava com ele. Então, vamos voltar aqui. Pensou em se dirigir a Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo a descer para Troade, que também é uma cidade ali perto, próximo, naquela região, né, que pertencia ao território, né? Era tudo território romano, era tudo dominado por Roma, né? Mas que hoje pertence também à Turquia. Chegados ao ponto do destino, né, quando eles chegaram em Troade, acolheram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia. Como é que ele sabe que é um homem da Macedônia? Pela vestimenta, né? A Macedônia fica na Grécia e os gregos têm um modo diferente de se vestir, né? E as regiões da Grécia têm algumas características, né? Vamos lembrar que Tarso, né, faz parte da Grécia, né? Os romanos dominaram e Paulo tem a cidadania romana, é judeu e foi educado dentro do conhecimento grego. Então ele não só fala o grego fluentemente, que todos os escritos de Paulo são em grego, como ele foi instruído dentro da cultura grega. Então ele percebeu que aquela vestimenta daquele homem que ele estava vendo em espírito, ou seja, era uma visão que ele tinha, aquele homem era da Macedônia. Então voltando aqui. E Paulo, numa visão significativa do espírito, viu um homem da Macedônia, que identificou pelo vestuário característico, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando, abre aspas, vem e ajuda-nos. Então ele viu ele em espírito, viu um homem da Macedônia chamando, vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros, quer dizer, deu a conhecer aos companheiros a visão que ele tinha, né? E o intento dele, né, de mudar o caminho deles para irem para a Grécia. Então, cientificou para irem para a Macedônia, né? Que é uma região da Grécia que precisa atravessar, né, o mar. Não dá para ir a pé. Essa o grande problema de irem para a Macedônia. Então, cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a
extrema dificuldade da viagem por mar, porque eles precisam ir por mar para Macedônia. Baldo que estava de recursos, ou seja, necessitado que estava de recursos, ou seja, eles não tinham dinheiro e por mar eles não tinham como atravessar a não ser pagando pela viagem. Aí vamos continuar aqui. Entretanto, concluía, né? Paulo, entretanto, creio que o mestre lá nos facultará o necessário. Então, aqui a confiança, a fé raciocinada, a fé do entendimento, a fé do conhecimento, do amor ali, da dedicação ao Cristo, Paulo coloca para Silas e Timóteo. Entretanto, creio que o mestre lá, né, quando eles chegarem lá perto da região em que tem que entrar no barco, nos facultará, né, o mestre nos facultará o necessário. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos, né? Como é que alguém vai discutir com Paulo de Tarso? Ainda mais, né, com essas visões e essas colocações que ele coloca para os dois, que é de Jesus, para ele não deixa de ser. É através de Estevão, mas são colocações de Jesus para ele que vem através de Estevão. Saindo à rua cheia de sol. E aí, por que o Emmanuel está aqui nos colocando? Para nos mostrar que agora eles já estão no verão, que deve ser julho e agosto, e eles devem estar mais ou menos nos anos 50, né? Então, saindo à rua cheia de sol, verão, pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio, e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas que parecia fazer compra. Então, eles chegaram no lugar mais próximo ali da onde precisariam embarcar. E aí a gente vê que numa manhã de sol, no verão, ele saindo de manhã cedinho, ele se dirige por uma loja ali, a intuição dele, fazendo ele caminhar e indo para lá. Lá ele encontra quem? Lucas, né? O médico. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro, né? Paulo bate no ombro de Lucas. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso, feliz da vida de encontrar Lucas. Abraçaram-se alegremente. O pregador do evangelho, né, Paulo, apresentou ao médico os novos companheiros. Então apresentou Silas e Timóteo para Lucas, que não os conhecia, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens, ou seja, da necessidade que eles tinham de ir para a Grécia e que eles não tinham dinheiro. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada em trânsito para a Samotrácia. Então, a Samotrácia é uma ilha no mar Egeu, né? Fronteira da Grécia com a Turquia. Então eles estão ali naquela região da Turquia. O navio que o Lucas está vai para Samotrácia, que já é na Grécia. Então já ficaria ali mais fácil para eles irem para Macedônia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro. Deu-lhe a conhecer, né, que ele fora ali, ele tinha a revelação auditiva, né, daquela colocação de Jesus para que ele fosse para outras paragens, e daquele homem que também falou com ele, venha nos ajudar. Bem como a vidência da véspera, né, a vidência daquele homem que chamou o roteiro, Jesus, né, e a vidência, o macedônio, que chamou para eles irem para lá ajudá-lo. E, convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança, palavras de Paulo aqui. Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Ou seja, tenho certeza que foi Jesus que me colocou aqui para encontrar você, para que você nos ajude. Falando para Lucas. Precisamos transportar-nos à Macedônia, né, na Grécia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Não sou rico, mas tenho vencimentos.
Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada. A gente vê a questão da fé, a questão do entendimento, a questão de seguir a intuição, a questão de estar ali realmente querendo trabalhar para o mestre. As coisas estão se caminhando dentro daquilo que foi planejado, né? A palestra prosseguia animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia, as suas conquistas para Jesus. Quem é o antigo hóspede de Antioquia? Lucas. Lucas conheceu Paulo lá na igreja de Antioquia, né? E a gente vê aqui que passaram-se 2 anos, porque ele já está 2 anos no navio. Então, de toda aquela época que Lucas conheceu Paulo em Antioquia, passaram-se 2 anos. Então, o antigo hóspede de Antioquia, relatando o antigo hóspede de Antioquia, suas conquistas para Jesus. Lucas colocando ali os seus progressos em relação do que ele fez, né, em nome de Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho. Ele aproveitou todas as oportunidades para pregar o Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. A todos que se aproximavam dele, Lucas, médico, ele procurava transmitir os tesouros, né, os ensinamentos que ele tinha. Vamos lembrar que ele copiou, né, os pergaminhos lá de Levi. Então, os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando, palavras de Paulo: ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? Ou seja, você tinha que cuidar da sua mãe, né? Agora que você não tem mais que cuidar da sua mãe, que você está sozinho, por que você não se dedica a ser um missionário, né? A ser um apóstolo do Cristo, a difundir a palavra do Mestre? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação, né? Aquilo bateu fundo nele, como quem disse: ó, isso, você está sendo chamado. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso. Palavras de Lucas: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Ou seja, eu não posso deixar, né, de ser médico, eu não posso deixar os deveres da profissão que eu abracei. Paulo coloca para ele: mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Jesus também não era médico. Até agora tem curado os corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? E é isso que a gente precisa entender. A casa espírita, ela tem que tratar do espírito, ela tem que tratar do que é imperecível, do que é eterno, porque quando as pessoas vão atrás de curas, em pouco tempo vem outra doença ou volta a mesma, mas todos, mesmo aqueles que foram curados para Jesus, desencarnaram. Só que aqueles que receberam a palavra, o conhecimento, como disse Jesus, busqueis a verdade vos libertará, ficaram libertos da ignorância, das trevas nas quais caminhavam. Né? Com a palavra do Cristo, com a mudança interna, passaram a caminhar para uma elevação. E muitos se elevaram a tal ponto que não precisaram mais voltar para a terra. Aqueles que se empenharam e se colocaram ali cantando para morrer nos circos romanos em nome de Jesus, esses já tinham uma grandiosidade. Eles devem ter vindo algumas vezes de novo para pregar Jesus. A gente vai ver isso no livro Ave Cristo, que é um livro maravilhoso. Mas em pouco tempo já estavam ascendendo, né? Já estavam em patamares mais elevados. Então é a cura verdadeira, a cura do espírito. Não adianta se preocupar com o corpo. Lógico, a gente tem que cuidar do corpo, tem que ter o maior respeito com o corpo. A gente tem que manter o corpo da melhor forma possível, porque ele é um empréstimo. Deus nos empresta
esta vestimenta. Nós temos que devolvê-la para a terra da melhor forma possível. Mas o que é mais importante nessa nossa estadia aqui na terra é o nosso aperfeiçoamento, a nossa mudança, a nossa melhora interior, é a nossa cura verdadeira, que é a cura interior, porque a doença do corpo, na maioria das vezes, é a cura, porque é a cura do perispírito. Então a pessoa está correndo atrás da cura do corpo que está doente e não percebe que a própria doença é a cura dele. É a cura dele como espírito. Ele está limpando, né, os tumores, as marcas que ele tinha no perispírito estão aparecendo como uma doença no corpo físico. E ele, vivendo essa doença, passando por ela com resiliência, com aprendizagem, ele sai da terra livre dela. Seu perispírito fica limpo. Então a doença é a cura do perispírito. E é assim que nós temos que olhar. Vamos voltar aqui quando ele diz: tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Ou seja, ele deixa a cura do corpo, só a cura do corpo, para aqueles que estão ali lidando com a materialidade. Como disse Jesus, Jesus disse a mesma coisa: deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Então, aqueles que estão presos à materialidade, que estão mortos, eles que enterrem os seus mortos, porque estão todos na mesma similaridade, né? Não tem condições, capacidade de enxergar a verdadeira vida, que é eterna. Então ele está colocando para ele que ele pode realizar um trabalho como médico, como apóstolo, que vai não só ajudar no físico, mas vai curar verdadeiramente as pessoas. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: palavras de Lucas, tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino sentindo-se triunfante, ou seja, quer vir conosco para a Macedônia? Vamos pregar juntos? Perguntou Paulo para ele. Lucas respondeu: irei contigo. Resposta de Lucas: irei contigo. Então agora, além de Silas e Timóteo, Paulo vai ter com ele Lucas, né? Lucas vai começar a pregar, vai começar a ser também mais um discípulo ali de Paulo de Tarso. Entre os 4, agora não mais 3, né? Entre os 4 discípulos do Cristo houve um enorme júbilo. Os 4 ali felizes da vida porque iriam trabalhar juntos. No dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde, solicitando ao comando, né, o comando do navio, né, onde ele estava como médico, a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo. E porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. Ele colocou que ele precisaria se afastar por 1 ano, e como ele já apresentou um outro médico para ficar no lugar dele, o comandante do navio aceitou, liberou Lucas para ele poder descer lá na Grécia junto com Paulo e ficaria outro médico no lugar dele. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior, né? Tudo e qualquer situação, todo e qualquer acontecimento no seu raciocínio superior davam margem, davam lugar para que ele lembrasse dos ensinamentos do Cristo, para que ele colocasse a palavra de Jesus ali para ser ensinada. O próprio comandante romano de boa têmpera, ou seja, de boa índole, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Então, o próprio comandante do navio passou a ouvi-los, passou digamos assim, a se interessar pela mensagem do mestre.
Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Aí nós vamos ver nas futuras epístolas, que são epístolas, cartas. Então nós vamos ver as cartas que Paulo mandou para os Gálatas, mandou para os Filipenses, mandou para os Romanos, mandou para os Hebreus, mandou para os Coríntios, mandou para Timóteo. São lindas as cartas para Timóteo. Então, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Então, nas epístolas, nas cartas que ele enviou, digamos, para alguém, que ele, naquele lugar, tinha alguém, um desses amigos que ele conheceu no navio, ele mandava um recado ali nas suas cartas. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram 2 dias em Neápolis, já ali na Grécia, né, dirigindo-se em seguida para Filipos. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para a Tessalônica. Então, ali, quando eles chegam às portas de Filipos, Paulo fala: vamos nos separar, vocês vão para Tessalônica, onde os 4 se reuniriam mais tarde. Vocês vão para lá, eu vou para cá e depois nós nos reencontramos lá em Tessalônica. Nos reencontramos os 4 lá em Tessalônica. Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida e as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples. A ideia foi aprovada com satisfação. Ou seja, foram 2 para um lado, 2 para o outro, porque eles iriam pegando todas as aldeias, as cidadezinhas que estavam ali em volta deles, para pregar, para poder ensinar, e depois o caminho eles iriam depois se encontrar na Tessalônica, onde os 4 iriam pregar para os Tessalonicenses, né? E a gente lembra aí as epístolas, as cartas de Paulo para os Tessalonicenses. Então nós vamos parar por aqui, nesse começo de jornada aqui dos 4 na Grécia, e continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!